Por trás dos debates que ocorrem na superfície da política sobre questões específicas do momento, estão dilemas mais profundos e permanentes sobre questões morais e filosóficas. Em tempos de posições extremas, é fácil esquecer que nosso sistema político é mais do que discussões partidárias, clamor de grupos de interesses e algumas frases de efeito. É uma janela para conjuntos contrastantes de crenças filosóficas sobre a natureza da liberdade, da igualdade e da democracia. Em Um Grande Debate, de Yuval Levin, traça as raízes da nossa divisão, esquerda-direita, até os seus progenitores políticos, os pensadores Edmund Burke e Thomas Paine, dois dos escritores políticos mais influentes de seu tempo. Eles se confrontaram sobre questões e eventos políticos fundamentais do século XVIII, estabelecendo as bases da divisão política moderna a partir de suas noções muito diferentes de liberdade, natureza, ordem, igualdade, justiça, razão, revolução e reforma. Quem foi Edmund Burke? Político e escritor irlandês, Burke foi o mais devoto defensor das tradições da Constituição inglesa, reformador gradual das instituições, defensor da tolerância religiosa e da emancipação dos escravos, vê as comunidades políticas essencialmente como fruto da Convenção. Um liberal, Whig, em sua época, hoje é considerado o pai do conservadorismo moderno anglo-americano, movido mais por um desejo de sustentar a estabilidade e a unidade de sua sociedade do que pelas inclinações políticas predominantes em seu partido. Burke era um Whig, pois defendia o legado da Revolução Gloriosa, que afastara a sombra do absolutismo. Foi o mais eloquente crítico da Revolução Francesa, que o levou a escrever sua principal obra, Reflexões sobre a Revolução na França, onde trata principalmente do duelo entre passado e presente. No ano seguinte, em An Appeal from the New to the Old Whigs, ele foca na conexão entre presente e futuro. Quem foi Thomas Paine? Escritor inglês que viveu boa parte de sua vida nos Estados Unidos, foi um dos mais eloquentes e influentes defensores da independência das colônias americanas. Foi também um dos mais influentes defensores da causa revolucionária durante a Revolução Francesa, devido à sua crença fervorosa no liberalismo iluminista radical. Para avançar as causas da justiça, da liberdade e da igualdade, especialmente para os fracos, sofrendo sob a bota dos fortes, acreditava que a política só pode ser entendida a partir de princípios universais e atemporais, de igualdade e individualidade, que implicavam no direito de todos de determinar o curso do governo inclusivo. Um governo só é legítimo enquanto respeita os direitos naturais que emanam desses princípios, e somente o governo republicano representativo e consentido é justo. Sua principal obra é Senso Comum, considerado o escrito mais influente da Revolução Americana. Qual a relação entre os dois? Um respeito mútuo entre eles floresceu da defesa de ambos da independência das colônias da Revolução Americana. Eles trocaram cartas e se encontraram pessoalmente antes que suas diferenças se mostrassem irreconciliáveis e passassem a responder publicamente aos textos um do outro. Cada um deles deu à voz uma visão de mundo profundamente diferente sobre algumas das mais importantes questões do pensamento político liberal democrático. Eles nos mostraram que a linha entre progressistas e conservadores realmente divide dois tipos de liberais e duas visões distintas da sociedade liberal, tal qual é entendida na tradição política anglo-americana. A Revolução Francesa e o início do Grande Debate. Paine, que acompanhava in loco o desenrolar da Revolução Francesa, enviou a Burke relatos dos acontecimentos, o que, diferentemente do que esperava seu correspondente, deixaram-no extremamente alarmado. Constatando a popularidade da causa da Revolução em seu país, Burke decide escrever reflexões, posicionando publicamente contra a Revolução Francesa, temendo que a iniciativa revolucionária, aplaudida por intelectuais e políticos de ambos os partidos, contaminasse a Inglaterra e a Europa. Paine prontamente sai em defesa da Revolução Francesa, escrevendo Os Direitos do Homem, que era também uma resposta a Burke, inaugurando a contenda pública entre os dois, iniciando assim o Grande Debate. O debate chega aos Estados Unidos e passa a ser comentado por algumas de suas principais lideranças políticas, como John Adams e Thomas Jefferson. Burke responde a Paine em Appeal, que por sua vez faria uma tréplica em uma segunda parte de Direitos. Burke e Paine haviam forçado um ao outro até o cerne de suas diferenças, uma disputa sobre o que torna um governo legítimo, qual o lugar do indivíduo na sociedade e como cada geração deve pensar sobre aqueles que vieram antes e aqueles que vieram depois.
Com a crescente radicalização e violência da Revolução Francesa, incluindo o assassinato do rei e as execuções sumárias do chamado Reinado do Terror, o público e as lideranças inglesas, enfim, se voltam contra a França, com a qual se encontrariam em guerra ao fim de 1793. Em Letters on a Regicide Peace, Burke argumenta que a Revolução havia efetivamente mudado a divisão partidária de Tories e Whigs para Partido de Conservação e Partido dos Jacobinos, que demarcavam a linha entre reforma e revolução. Uma direita e uma esquerda começavam a se mostrar muito ao longo das linhas que Burke e Paine haviam esboçado. O embate filosófico, concepções conflitantes de natureza. Os dois basearam seu pensamento político em modelos de natureza muito diferentes. Paine, por parte de um experimento conceitual da sociedade natural inicial, de onde extrai os princípios políticos fundamentais de igualdade, liberdade e individualidade que regem seu pensamento. Esses princípios, diretamente acessíveis à razão humana, não mudam de um lugar para outro e não exigem para sua aplicação conhecimento da história, das circunstâncias e hábitos da sociedade em questão. São universais e atemporais, dizia. O homem inicial, anterior a todas as instituições, é um ser atomizado, separado da sociedade. Os arranjos sociais assim não possuem fundação natural, pois são apenas conjuntos de indivíduos, distintos e desconectados. A natureza força o homem à sociedade para que ele supra as suas necessidades, e a sociedade é um passo intermediário entre o estado de natureza e a comunidade política. Seu modelo de natureza, por estabelecer leis e axiomas que devem governar a vida em sociedade, é primariamente um apelo à justiça, e a política é um meio para colocar esses princípios universais em prática através da proteção dos direitos deles originários. Burke, por sua vez, se opõe a olhar para além de todas as instituições convencionais e aceitar somente a natureza abstrata como fonte de autoridade e legitimidade para a vida social e política. O homem é uma criatura social, não um indivíduo atomizado. É absurdo tomar como base um homem pré-social. As convenções, as instituições, as relações sociais e outros artifícios são, portanto, produtos da natureza humana. Ele nega a completa distinção entre natural e artificial. A arte faz parte da natureza humana, e uma sociedade não pode ser baseada em direitos que só existem fora da sociedade. Assim, a política não pode ser entendida apenas como um método de especulação metafísica sobre princípios abstratos universais, pois a vida política lida essencialmente com os hábitos, interesses, relações e sentimentos naturais de novos particulares, os quais têm características próprias e se encontram em circunstâncias específicas. A sociedade é um grande arranjo que vincula gerações passadas, presentes e futuras, e a história oferece lições mais valiosas para orientar a vida política do que princípios naturais abstratos, pois reúne a experiência prática das épocas e dos povos. Seu modelo de natureza é essencialmente um apelo à ordem. O embate político, revolução versus reforma. A partir de sua concepção de natureza baseada em princípios radicais de individualidade e igualdade natural, Paine postulou um modelo político universal, baseado nos padrões da física, de leis e axiomas, que se traduzia na necessidade de implementar mudanças radicais, que corrigissem os problemas originais, iniciando a sociedade. Governos que violam esses princípios são injustos e criminosos, e devem ser eliminados e substituídos. Quando uma coisa está originalmente errada, as emendas não a tornam certa, e frequentemente causam tantos danos quanto ela. O único caminho é a completa e universal revolução. As pessoas estão em relação direta, não com as demais, mas com os princípios originais de sua existência, os princípios que regem a política. Assim não podem estar presos a hábitos e práticas passadas. Temos o poder de reiniciar o mundo, afirmou em um dos seus momentos mais exaltados. Como a sociedade natural é uma função da natureza humana, podemos sempre retornar a ela. Burke, por outro lado, acreditava que a ideia de revolução de Paine era uma receita para o suicídio social, pois presumia que a sociedade persistiria sem regime, quando, na verdade, retornaria ao barbarismo ou daria lugar a um regime tirânico, como de fato ocorreu com a Revolução Francesa. Seu modelo político, originando do entendimento da sociedade como arranjo permanente que une passado, presente e futuro,
visa favorecer a estabilidade e a continuidade das instituições, baseando-se no modelo da biologia de transmissão e herança, traduzido na mudança política como evolução gradual através de reformas incrementáveis. Sua fórmula central é a prescrição, que reconhece a importância dos precedentes da experiência acumulada, da autoridade consagrada das tradições que sobreviveram ao teste do tempo e evoluíram por processos de tentativa e erro. Fazendo uso da prudência, a primeira das virtudes políticas e morais, a mudança se dá na continuidade, respeitando um princípio seguro de conservação e um princípio seguro de transmissão, sem excluir o princípio de acréscimo. Como um Estado sem meios para mudar não dispõe de meios para conservar-se. O bom estadista deve aliar a habilidade de aprimorar a disposição para preservar, pois a extinção da ordem eliminaria qualquer chance de melhoria. Por favor, considere se inscrever para mais vídeos como esse e obrigado.